Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Lizzie do Create-se e hoje eu vou explicar para vocês o que é normalização em banco de dados. Vamos lá? Normalização é o processo de organização dos dados em um banco de dados. Isso inclui a criação de tabelas e o estabelecimento de relações entre essas tabelas, de acordo com regras criadas então para proteger os dados e tornar o banco mais flexível, eliminando a redundância e as dependências desnecessárias. Os dados redundantes, eles desperdiçam espaço e criam problemas de manutenção. Se os dados estão armazenados em mais do que um local e precisam ser alterados, eles devem ser alterados exatamente da mesma maneira em todos esses locais. Uma alteração de endereço de um cliente é muito mais fácil de implementar se esses dados são armazenados apenas na tabela de clientes e em nenhum outro lugar no banco de dados, por exemplo. Existem, então, algumas regras para normalização no banco de dados. E cada uma dessas regras é chamada de forma normal. Nós temos, então, a primeira forma normal, a segunda, a terceira, a quarta forma normal, e algumas literaturas têm até outros tipos. Cada uma dessas formas normais tem regras que te ajudam a transformar as tabelas adequadamente. No vídeo de hoje, o meu intuito não é te ensinar, então, cada uma delas, cada uma das formas normais, mas sim te mostrar o que é a normalização, ok? Vamos agora, então, ver uma tabela não normalizada. Nós temos aqui, então, essa tabela de funcionários. Tem o campo matrícula, que vai ser a chave primária da tabela, ou seja, a matrícula ela é única para cada funcionário, não se repete. Nós vamos ter o nome do funcionário, o salário dele, esses dois aqui são not null, ou seja, são campos obrigatórios. Nós temos o departamento, que vai ser um varchar de 50, a cidade, que vai ser um varchar de 80, e o estado, que vai ser um char de 2. Olhando para essa tabela aqui, eu já tenho uma pergunta. Essa cidade, ela é referente ao funcionário ou é a cidade do departamento? É a cidade tipo de origem do funcionário ou é a cidade do departamento? Vamos olhar aqui no banco de dados como que ficaria essa tabela. Tenho aqui criada já com alguns dados. Então, é a mesma estrutura que eu mostrei ali para vocês na figura. Então, nós temos matrícula, nome, salário, departamento, cidade, estado. Então, nós temos essa matrícula aqui, é da Ana Paula, ela ganha tanto, departamento de vendas, cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Eu estou assumindo que essa cidade é a cidade do funcionário e não do departamento, tá bom? Então, se a gente olhar aqui, quais são os problemas olhando aqui, então? Nós temos a repetição, então, de valores. Veja que São Carlos, ele se repete 2 vezes, Farroupilha também 2 vezes. Aqui também no departamento nós temos a repetição de marketing. E nós temos algumas inconsistências também, tipo, recursos humanos está escrito assim, e neste outro registro está escrito como RH, sendo que provavelmente é o mesmo departamento, porque o funcionário é da mesma cidade. Digamos que eu reconheceria que fosse o mesmo departamento. A mesma coisa que unidade Farroupilha, um está escrito todo por extenso e esse outro aqui está escrito abreviado. E o mesmo aqui para a cidade, Caxias do Sul está escrito por extenso e aqui embaixo está escrito abreviado. Que tipo de problema isso nos traz, então? Essa tabela, ela é pequena, não dá para dizer assim, ah, meu Deus, mas como isso ocupa espaço. Mas imagine se essa aqui fosse uma tabela, sei lá, de 10 milhões de registros e tivesse Rio de Janeiro escrito 1 milhão de vezes, sei lá, São Carlos 100 vezes. Cada um, muitas vezes, com certeza estaria ocupando um monte de espaço desnecessário. Além do que, só olhando nesse nosso exemplo aqui, se eu quisesse trazer todos os funcionários que moram em Caxias do Sul, como que eu iria procurar se cada um está escrito de um jeito? Aqui eu tenho 2 variações, mas imaginem quantas variações poderiam existir dessa cidade escrita. A mesma coisa a unidade Farroupilha. Ou recursos humanos, pior ainda, e se eu quisesse todo mundo que trabalha nos recursos humanos?
Esse cara aqui não entraria na minha consulta se eu pesquisasse por recursos humanos e se eu pesquisasse por RH, este aqui não entraria. Então, vocês estão vendo aqui alguns dos problemas dos dados das tabelas não estarem normalizadas. Então, a redundância de informações, inconsistências, sei lá, dados repetidos. E ficaria bem complicado aqui de pesquisar alguma coisa. Como eu falei, essa é uma tabela bem pequena, agora projeta isso para uma tabela de, sei lá, como eu falei antes, 1 milhão de registros. Começa a se tornar mais impraticável. Agora eu vou mostrar para vocês como seria aquela tabela lá após ela sofrer os processos de normalização. Ou seja, eu peguei aquela minha tabela de funcionários e apliquei as formas normais que eu achei conveniente e deixei ela normalizada. Ela é como a gente está vendo aqui nesse diagrama aqui novo, ou seja, de uma tabela surgiram 3 tabelas. Mas o que eu fiz aqui? Na tabela de funcionários, eu deixei apenas os dados referentes aos funcionários, que é a matrícula, o nome, o salário dele, a cidade de origem dele e qual departamento ele está alocado. O estado que nós tínhamos antes ali na tabela de funcionários, lembra que nós tínhamos cidade, estado? Estado se refere mais à cidade do que ao funcionário. Então, o que eu fiz aqui, eu criei uma tabela de cidades, onde eu coloquei um código para essa cidade, o nome dela e o estado. Eu tirei o estado aqui da tabela de funcionários e passei para cidades, porque estado está muito mais se referindo a uma cidade do que a um funcionário. E a mesma coisa aqui, criei então uma tabela de departamentos, onde a gente vai alocar cada um dos funcionários. E o que eu fiz na tabela de funcionários, eu referenciei através então da chave estrangeira aqui de cidades. Olha, nós temos aqui cidades código, ela se referencia a funcionários, na verdade é o contrário. Funcionários.codicidade, que nós temos aqui, codicidade da tabela de funcionários, se referencia à cidade. Então, um funcionário pode estar em uma cidade e uma cidade pode ter vários funcionários. A mesma coisa para o departamento. O código de departamento aqui se referencia então a departamentos que nós temos aqui. Um departamento pode ter vários funcionários e um funcionário está alocado em apenas um departamento. Vamos ver no banco como que isso ficaria agora. Então, se eu olhar aqui agora minhas tabelas, eu tenho as 3, funcionários, departamentos e cidades. Se eu olhar a tabela de funcionários, eu vou ter ali matrícula, nome, salário, código, cidade e departamento. E aqui eu tenho as 2 referências, ó, uma para cidades e outra para departamentos. E se eu olhar a tabela de departamentos, aqui eu tenho ela apenas com o nome. E a de cidades, só com cidade, o nome então da cidade e o estado. Agora sim, se eu vir aqui fazer uma consulta por cidades, eu vou ter apenas uma de cada, ou seja, eu só vou ter Caxias do Sul. Eu não vou ter Caixa do Sul, CX do Sul, Caxias, eu vou ter Caxias do Sul. E a mesma coisa aqui nos departamentos. Nos departamentos, eu não vou ter RH e recursos humanos, eu vou ter recursos humanos. E unidade farroupilha não tem mais também o N farroupilha. E como que fica isso, então, ali nos nossos funcionários? Ficaria assim. Nós temos cada um daqueles funcionários com seus apontamentos. Ah, mas eu não quero mostrar esse número aqui. Eu quero mostrar como estava antes, com o nome. Daí agora entra aquela parte que eu já expliquei para vocês sobre os joins. Nós faríamos então, vamos pegar funcionário.matrícula, funcionário.nome, funcionário.salário, funcionário. Vamos pegar então cidade.nome e departamento.nome. E eu tinha também o estado, né? Cidade.estado. Então, da tabela from funcionários. E agora sim eu vou fazer um inner join com a tabela de cidades. Opa, deixa eu fazer de novo aqui que faltou colocar uma partezinha. Aqui como
vou chamá-la de F, então. Inner join cidades, eu vou chamar de C. On funcionários, então, ponto code, cidade igual a cidade.código. E nós teremos mais um inner join, que vai ser departamentos de on funcionários.code, departamento, acho que tá assim, igual a departamento.código. Vamos ver se não deu nada errado. Trouxe aqui certinho. Então, como eu tenho as mesmas informações que eu tinha antes, mas agora de maneira correta. Toda vez que aparece aqui a cidade, ela não está de maneira inconsistente, está correta. Agora, eu conseguiria pesquisar todos que moram em Caxias do Sul. Recursos humanos também está todo ele da mesma forma. Unidade Farroupilha também. E aqui, ele está se repetindo, mas não está ocupando espaço, porque isso está apenas sendo mostrado na minha consulta. Armazenado está ali só o código de cada um deles, como está aqui, não ocupando tanto espaço como ocupava antes. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Um vídeo simples, meu intuito, como eu falei, não é ensinar a normalização nesse vídeo, mas mostrar o que é a diferença, então, entre uma tabela não normalizada para uma tabela normalizada. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Então, tá? Um abraço e até o próximo!